Salmo 46, nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Salmo 46 até o verso 7. O título da Sociedade Bíblica do Brasil é assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O título original, em hebraico, nos escritos originais é Ao mestre de canto, dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. E diz assim o salmo, essa canção: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os homens se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos ler novamente o verso 7. Diz o seguinte: O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos falar mais forte? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor Deus, aplica a Tua palavra em nossos corações. Que nessa noite, Senhor Deus, nós possamos ir para os nossos lares, certos que o Senhor aceitou a nossa adoração e que o Senhor falou conosco. Que a Tua palavra venha ressoar em nosso ser, falar conosco, Senhor Deus, em toda semana. Que nós possamos a cada dia ser revigorados por ela. Que ela possa, Senhor Deus, nos dar força e destreza. E assim, Senhor Deus, opere em nós a Sua vontade, através da Tua palavra. Assim oramos, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, tem um hino nos Salmos e hino. Aí eu queria pedir ajuda àqueles que cantam e sabem a melodia, que é o Salmos e hino número 51. O coro desse hino. A gente pode declamar em canção esse hino, esse coro, uma ajuda da igreja, porque eu sou um fracasso para qualquer melodia. Só o coro. Dará. Na dor e na lida. Está lindo. Está muito lindo. Primeira estrofe, vamos? Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, meu irmão. O coro. Como que Deus cuida de nós? Pode projetar ali? Para a segunda estrofe. Deus cuidará de ti, meu irmão.
Coro. Na dor e na lida. Terceira estrofe. Nas amarguras e nas tentações, Deus cuidará de ti. Por toda a vida, na dor e na lida. Quarto verso, quarta estrofe. Deus cuidará de ti, meu irmão e minha irmã. O coro bem forte. Cuidará, Ele cuidará de ti. Deus cuidará. Como é bom saber que Deus cuida de nós. O verso 4, na estrofe 4, ele começa assim, ó. Seus ternos braços te estende. Aí o compositor omitiu e diz, porque está aí com 2 pontos, por causa da métrica da música. Os seus ternos braços se estende e ele diz para cada um de nós, vem para os meus braços. Vem para os meus braços, porque eu cuido de ti. O Salmo 46 que nós estamos lendo, meus irmãos, e para a meditação dessa noite, ele vai retratar justamente isso. O título da mensagem para a nossa meditação é Confiando em Deus. Confiando em Deus. Nesse mês, meus irmãos, nós marcamos, a sociedade marca com a cor amarela. E a cor amarela nos chama a atenção. O Setembro Amarelo busca conscientizar a todos nós, cidadãos, sobre o perigo e a questão que tem crescido muito sobre a questão do suicídio. E a questão, que inclusive eu falei ontem no culto jovem, é que às vezes nós focamos muito no suicídio objetivo. Aquele suicídio real e concreto, onde a pessoa chega ao fim e dá cabo à sua vida. A prática do suicídio, mas nós não damos conta das coisas potenciais que surgem na vida, que leva até esse trágico fim. Quantas pessoas que nesse momento estão pensando em tirar a vida, e algumas viram estatística, porque tiram em números, mas algumas nós não temos estatísticas, pessoas que não se suicidam na prática, não tiram a sua vida, mas se suicidam profissionalmente. A dor tira do mercado de trabalho e coloca a pessoa numa situação impotente. Se suicidam intelectualmente, relacionalmente, corta os vínculos afetivos e de relação. Pessoas que praticam o suicídio subjetivo,
em não ter mais nenhuma perspectiva ou sonhos na vida e ficou inerte na caminhada. E às vezes nós não damos conta das coisas que estão à nossa volta, que são potenciais a levar qualquer ser humano a esse quadro. Nunca cresceu tanto o número e a estatística de pessoas com síndrome de ansiedade, com depressão, pessoas que sofrem assédio moral e assédio psicológico e levam essas pessoas a um quadro de suicídio, um quadro depressivo que a pessoa começa a pensar em tirar a sua vida. Em muitos países do mundo, o suicídio se tornou caso de saúde pública. Mais pessoas morrem tirando as suas vidas do que, por exemplo, com quadro de problemas cardíacos. A Noruega, a Suécia, são exemplos disso. Morrem mais gente, suicídio é a segunda causa de morte na Noruega e na Suécia. E perde para acidentes de trânsito, perde para doenças cardiorrespiratórias e perde para doenças renais. É uma crise de saúde pública e os números são assustadores. Mas o foco nesse momento, na nossa meditação, não são os números. Os números podemos no nosso celular, no nosso computador, pesquisar e encontraremos todos eles. O foco na nossa meditação é o indivíduo. É você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que está aqui dentro da igreja ou está em casa nesse momento, que é levado pelas condições da vida, essa triste condição. Pessoas que estão passando nesse momento por situações inimagináveis, que nós não conseguimos calcular, pensar e meditar nessas ações, que nesse momento está passando em meio de uma crise existencial, ou até crises existenciais na sua vida, e nesse momento está sem força, está nesse momento sem forças para resolver os problemas. A incerteza da vida toma a mente e toma conta de todas as atitudes, que nesse momento a cruz está tão pesada, que é impossível de carregar e não consegue mais carregar. E as noites se levantam totalmente traiçoeiras e perigosas, reviram na cama a noite toda, aguardando e pedindo um socorro. E nesse momento, o mundo faz essas pessoas chorarem, lágrimas são entornadas, e a pessoa não sabe o que fazer. De repente, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você chega até nós nessa noite, de repente, não até ao vivo, mas um link que chegou até você, e você se encontra nesse quadro, neste momento. De repente, você pode estar ouvindo as minhas palavras, meditando nas minhas palavras que estão sendo ditas, e ao seu lado está um frasco de comprimido aberto, está o plano para ir a um determinado lugar para dar cabo à sua vida. De repente também, você ainda não chegou nesse quadro de suicídio, ainda não está nesse quadro agudo, mas o mundo está te sufocando nesse momento. As pessoas não te inspiram mais, e você não consegue ver mais brilho na vida. Os dias são apagados, nublados, você perdeu a confiança em tudo e em todos. Confiança se diz, meus irmãos, em sentir-se seguro com algo. Você confia quando você está seguro. Confiança é corresponder à expectativa interior necessária para a sua vida. Por exemplo, nós confiamos que quando nós pegamos um ônibus, o motorista nos levará até o nosso ponto.
Temos confiança nisso. Confiamos que quando vamos ao médico e ele prescreve um medicamento, ele está prescrevendo um medicamento que nos cure, que sara as nossas enfermidades. Mas muitas vezes não conseguimos, você não consegue em confiar, em descansar a sua vida diante de tudo que está acontecendo à sua volta. A palavra de Deus, a rica palavra de Deus nos garante que nós podemos confiar no Senhor. Nós podemos confiar no Senhor. Deus vela por nós. Nós podemos descansar no Senhor. O seu cuidado sempre é eterno. O seu cuidado sempre é amoroso por cada um de nós. Mesmo nos momentos em que nós não conseguimos perceber esse cuidado. Mesmo em momentos que as nossas vistas estão embaçadas. Mesmo quando tudo aparentemente parece estar dando errado em nossas vidas. Deus cuida de cada um de nós. Mas muitas vezes, pessoas perdem o foco e pensam que Deus as abandonou, que Deus deixou essas pessoas à deriva na vida. O salmo que nós estamos lendo nessa noite, meditando, o texto vai dizer que o salmo é um dos salmos dos filhos de Corá. E esse salmo, meus irmãos, foi composto pelos filhos de Corá para ser cantado por uma voz feminina. Está lá no título, que a música é para a voz de soprano, para a voz feminina, para uma mulher cantar no momento da adoração no templo. É uma adoração que traz no agudo da voz soprano a sensibilidade de que nós podemos confiar em Deus. Um salmo que expressa a confiança que temos que ter em Deus. Um salmo que nos ensina que existe abrigo para os perigos da vida, para os cenários perigosos. O salmista declara nesse salmo que em Deus nós encontramos segurança e proteção. E quando nós olhamos para esse salmo, meus irmãos, nós deparamos com 4 motivos a qual nós podemos confiar em Deus. Ele declara que existem 4 motivos para nós confiarmos em Deus. O primeiro motivo que nós encontramos nesse salmo é que a sua proteção, a proteção do nosso Deus, é poderosa. Verso 1 vai dizer o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Meus irmãos, Deus é aquele que cuida do seu povo. Deus cuida do seu povo. O nosso Senhor está sempre disponível para cada um de nós em cada momento da nossa vida. Mesmo, meus irmãos, quando tudo está fora de controle, mesmo quando você não sabe o que fazer, Deus está presente na sua vida. No Senhor nós encontramos paz e segurança. Ele é um abrigo seguro nas tempestades da vida. Podemos confiar no cuidado do nosso Senhor. O nosso Deus é o nosso refúgio, o nosso Deus é a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente no meio das tribulações. A sua proteção é poderosa em nossas vidas. Meu irmão, no Senhor você encontra refúgio, no Senhor você encontra segurança. Existem dias na sua vida que as dificuldades parecerão insuperáveis. Parecerão insuperáveis na sua vida. Existem dias que crises existenciais se apegarão na sua mente e você
ficará refém dessas crises existenciais. Existem dias, meus irmãos, que você, meu irmão e minha irmã, poderá ficar sem forças, poderá ficar debilitado, desanimado, desanimada e apavorado, e até apavorada, minha irmã, meu irmão. O sofrimento bate à sua porta e a esperança mingua no seu ser. Alguns irmãos, a depressão entrará e passará a ser uma realidade dolorida na vida. Nesses dias, meu irmão e minha irmã, quando você estiver passando por isso, lembre uma coisa: o Senhor é o seu refúgio, o Senhor é a sua fortaleza para esses momentos. Nesses dias, meus irmãos e minha irmã, lembre que o Senhor está presente e bem presente nas horas das tribulações. Ele está contigo nesse momento. Em Mateus 28, verso 20, parte B, Mateus capítulo 28, versículo 20, parte B do versículo diz o seguinte: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho, você não está sozinha. Deus está contigo e Ele é uma fortaleza poderosa. A proteção de Deus é poderosa para a sua vida. Ele vela por ti. Nele você pode descansar. Nas maiores angústias, é Ele que estende o braço e diz: vem, vem até mim, porque nele você descansa. O segundo motivo que nós encontramos nesses versos que nós lemos, nesses 7 versículos, que nós podemos confiar em Deus, é que a sua proteção é eficaz mesmo diante do caos. A proteção divina é eficaz mesmo diante do caos. Verso 2 e verso 3 vai dizer o seguinte: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Deixa eu só ver se está certo. Os montes se estremeçam. Meus irmãos, o salmista declara para nós aqui que o Senhor é uma fortaleza inabalável. Não sei se vocês já viram aqueles faróis que ficam perto dos mares da França, da Espanha e parte de Portugal, onde as ondas superam mais de 20 andares, um prédio de 20 andares. E no meio daquelas ondas, os faróis se permanecem de pé, não abalam. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, o Senhor é uma fortaleza inabalável. Ele é uma fortaleza inabalável. Mesmo que a sua terra se transtorne, o Senhor é a sua fortaleza. Mesmo que os seus montes se abalem, o Senhor é o seu refúgio. Mesmo que as águas venham tumultuar e espumejar na sua vida, o Senhor é o seu refúgio. O mundo, o seu mundo pode virar um caos, meu irmão e minha irmã. O Senhor é o refúgio do povo de Deus. Nele nós podemos nos refugiar, mesmo diante do maior cenário de destruição. O Senhor permanece inabalável. Nada fere, nada abala o nosso Deus. Ele é o Alfa e o Ômega, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai,
que guerreia por nós, mesmo diante das calamidades, de todas as calamidades possíveis. Não há razão de temer, porque Deus está conosco. O Senhor é uma fortaleza invencível em nossas vidas. O Senhor nos protege mesmo diante do caos. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes a aflição se agita na sua vida? Quantas vezes as noites se tornam traiçoeiras e você fica preocupado, preocupada? Os dias passam na sua vida, mas o sofrimento não. A sua vida torna-se um caos. A enfermidade está presente, o desemprego chega dentro de casa, as finanças minguam, a família se abala, os filhos te preocupam, a solidão dói nos ossos, mas no Senhor você encontra refúgio. Às vezes você não tem mais forças para superar as adversidades, e apenas um gemido diante do Senhor, sem palavras. Mas a Bíblia fala que quando nós não conseguimos orar, o Espírito intercede por nós. Ele ora por nós. O seu mundo se abala e perde todo o controle. Quem sabe, meu irmão e minha irmã, nesse momento, a cruz está tão pesada que você não consegue carregar. A sua terra está transtornada e os montes estão estremecendo a sua vida. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, em Deus você pode se refugiar. No Senhor você encontra abrigo. O Senhor é uma fortaleza segura. O Senhor é uma fortaleza confiável. O Senhor é uma fortaleza invencível. O Senhor é uma fortaleza inabalável. Naum, capítulo 1, verso 7, ele vai dizer o seguinte para nós: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que se refugiam nele, ou que nele se refugiam. Em Deus, você, meu irmão e minha irmã, encontra a segurança. Em Deus você encontra a proteção. Em Deus você encontra o abrigo que você necessita para a sua vida. Deus é uma proteção mesmo no momento do caos. O terceiro motivo que nós encontramos, meus irmãos, nesses versos, é que a proteção divina traz estabilidade e alegria para cada um de nós. A proteção divina traz alegria e estabilidade, e alegria para as nossas vidas. Verso 4 e verso 5, vai dizer o seguinte: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Meus irmãos, o salmista aqui, os filhos de Corá, começa a descrever a perfeita tranquilidade da cidade de Deus. Toda a paz que o Senhor dará aos santos na eternidade. Esses 2 versículos estão tratando disso. A alegria plena que nós teremos no céu. A paz sem limite que encontraremos na presença do Senhor. O local aonde o Senhor enxugará as nossas lágrimas e toda dor desaparecerá. E aí o que o salmista faz? O salmista pega essas verdades eternas, que estão lá preparadas para cada um de nós, para quando nós ouvirmos as trombetas, entrarmos e passarmos e celebrarmos toda essa bênção e essa graça reservada a nós. E ele diz o seguinte: essas bênçãos, essas graças, essa benfeitoria, essa alegria, essa estabilidade, pertence a você, meu irmão e minha irmã, que se refugia no Senhor.
que no meio onde tudo está abalando, você encontra refúgio no Senhor, encontra refrigério no Senhor, encontra socorro no Senhor. Aquilo que está reservado para todos nós na eternidade, está disponível para aquele que se refugia em Deus Todo-Poderoso, que se refugia no Senhor, que está debaixo das asas do nosso Deus. O Senhor traz essa alegria, essa paz, nos momentos difíceis, nos momentos de incerteza, e nós podemos descansar, porque estamos refugiados no Senhor. Tudo ao redor está desmoronando, mas os que se refugiam no Senhor não se abalam. Tudo à nossa volta está desmoronando, mas aqueles que se refugiam no Senhor encontram alegria e paz, porque estamos protegidos pelo nosso Deus. A proteção do Senhor, a proteção do nosso Deus, traz estabilidade e alegria para as nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, de repente, nesse momento você está chorando. De repente, essa semana foi uma semana de choro, uma semana de aflição, uma semana que a sua fé foi abalada pelas notícias que você recebeu e que você vivenciou. A sua vida nesse momento está fora do eixo, você perdeu o rumo e não sabe o que fazer, você não consegue vislumbrar nenhuma luz. Você está imerso nesse momento a uma crise sem precedente na sua vida. E o desânimo bate, a depressão se avizinha na tua vida. De repente, nesse momento, você está no fundo do poço e acha que ninguém vai te entender. O salmista esteve numa situação dessa lá no Salmo 130. Salmo 130, verso 1. Ele vai dizer o seguinte: das profundezas clamo a ti. Meu irmão, minha irmã, das profundezas da sua vida, nesse momento, você pode clamar ao Senhor e Ele vai te ouvir. O salmista estava na profundeza da sua vida, que tudo estava acontecendo, mas lá onde ele estava, ele clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu o clamor dele. Das nossas profundezas nós podemos clamar ao Senhor e Ele ouvirá, Ele te ouve. Clame ao Senhor na profundeza da sua vida. O Senhor está aqui, meu irmão e minha irmã, para aliviar o seu sofrimento. O Senhor está aqui para que você entenda que você pode confiar nele, porque Ele vela pela sua vida. O Senhor muda o seu sofrimento em alegria. Você encontra no Senhor o rio que alegra, o rio que transforma, o rio que margeia as correntes, e as suas correntes margeiam a cidade de Deus, onde o Altíssimo reina soberanamente, está sentado no alto e sublime trono. O Senhor muda o seu sofrimento em alegria. Você encontra esse rio da cidade de Deus para te alegrar, onde você jamais será abalado, jamais será abalada. Em Deus, meu irmão e minha irmã, você encontra estabilidade e encontra alegria para a sua vida. O quarto motivo, meu irmão e minha irmã, que nós encontramos nos textos, nesses versículos que nós estamos meditando, é que o Senhor é soberano diante dos acontecimentos. O Senhor é soberano diante dos acontecimentos. Verso 6 e verso 7 vai dizer o seguinte: bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meu irmão, minha irmã, Deus tem todo o controle, Ele é soberano, Ele governa, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis.
As nações estão sob o controle dele. O homem só pensa que governa. Os poderosos só pensam que assinam os papéis, que têm o poder para governar o mundo. Mas as nações podem bramir contra Deus, podem se levantar contra o nosso Deus, mas elas se abalam diante do Senhor. Quem é o homem para se levantar diante do Senhor? Para declarar guerra contra Deus? Deus é soberano sobre todas as coisas. Todos os acontecimentos estão sobre a autoridade divina do nosso Senhor. Ele governa, Ele intervém na história, Ele intervém nos planos que acontecem, e Ele faz isso na sua história, Ele faz isso nos seus planos, Ele governa sobre a sua vida. Meu irmão, minha irmã, Deus não é pego de surpresa, em nada Ele é pego de surpresa. Ele sabe o que está acontecendo nesse exato momento na sua vida, e sabe o que acontecerá na sua vida, coisas que você não sabe. E nós somos protegidos pelo Senhor Todo-Poderoso, pelo Senhor da glória. O Deus Todo-Poderoso dá a garantia que tudo vai acabar bem. Ele é o garantidor que tudo em nossas vidas acabará bem. Nesse momento pode estar doendo, nesse momento o sofrimento pode estar grande, mas meu irmão, minha irmã, vai acabar bem, porque o Senhor está contigo. O mundo inteiro pode dar motivos para você desconfiar de Deus, mas em Deus nós encontramos refúgio seguro e abrigo certo para as nossas vidas. O nosso Senhor Jesus Cristo não nos abandona, Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não nos abandona. A proteção do Senhor é soberana diante de todos os acontecimentos. Está passando por enfermidade? O Senhor é contigo. Você vai operar, o Senhor é contigo. Está passando por tratamento médico, o Senhor é contigo. Você está orando pelo seu filho, pela sua filha, o Senhor é contigo. Você está orando pelo seu marido, o Senhor é contigo. Você está orando pelo seu trabalho, o Senhor é contigo. Você está orando pelos seus clientes, pelo seu negócio, o Senhor é contigo. Você está orando pela sua esposa, meu irmão, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, o Senhor é com o seu povo. Qual dificuldade você está passando nesse momento na sua vida? O que nesse momento tem potencialidade de te fazer parar na sua caminhada? De repente é a sua enfermidade que rebaixa a sua cabeça e faz com que você deixe de confiar no Senhor e arranque lágrimas nos seus olhos. De repente é o mercado de trabalho, o seu emprego, os seus clientes que angustia o seu coração. De repente você não sabe o que vai fazer com os seus filhos, com as suas filhas. São tantas coisas que podem nos afetar, são tantas coisas que se levantam para nos entristecer e nos desesperar. Mas existe apenas uma coisa que nos coloca de pé: o nosso Deus, o Senhor dos exércitos. Ele é a razão de nos colocar de pé. 1000 coisas se levantará contra as nossas vidas, e uma pessoa está conosco que nos coloca de pé, que é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso libertador. O Deus Todo-Poderoso é um escudo para a sua vida, meu irmão. É um escudo para a sua vida, minha irmã. Não desista, porque Deus está com você. E Deus está no controle da sua vida. Entregue a sua aflição ao Senhor. Entregue as aflições da sua vida e do seu coração nas mãos do Senhor, porque nele está a solução que você precisa. Em Salmos 18, verso 2, aí quero convidar a igreja para ler comigo.
Salmos 18, verso 2. Diz o seguinte, Salmos 18, verso 2: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, a nossa rocha, a nossa cidadela, o nosso libertador, o rochedo em quem nós nos refugiamos, o nosso escudo, a nossa força e a nossa salvação, o nosso baluarte, o nosso prêmio. O Senhor é soberano nos acontecimentos da sua vida, meu irmão e minha irmã. Esse mês, e concluindo essa meditação, esse mês consideramos como Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é importante, estamos reforçando essa importância na nossa igreja. O boletim está falando sobre isso. Em cada mensagem nós tratamos um pouquinho sobre isso em cada domingo. Hoje somos mais objetivos. O culto dos jovens tratou sobre isso. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu quero falar com você nessa noite que está no meio das suas crises existenciais. De repente não está acontecendo hoje. De repente você pegou essa mensagem, guardou, salvou e falou o seguinte: quando eu estiver precisando eu vou ouvir essa mensagem de novo. Que de repente está sem forças para resolver os seus problemas. Que a incerteza da sua vida tomou conta da sua mente e te paralisou. De repente hoje a sua cruz está pesada, impossível de carregar, e as suas noites já estão sendo traiçoeiras e perigosas. Pensamentos que você não quer que tenha na sua mente estão vindo. Eu quero falar uma coisa para você nessa noite, meu irmão e minha irmã. No Senhor você pode confiar. No Senhor você pode confiar. O nosso Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza. Deus está aqui nesse momento e Ele vai ajudar no seu problema. Ele te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Cristo está contigo e Ele não deixará você sofrer. Ele não deixará. Isaías, capítulo 41, verso 10. Isaías 41, 10, pode colocar no telão para mim. Diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. O nosso Deus é fiel e Ele nos sustenta, Ele te sustenta em todas as adversidades. Por isso, meu irmão, não temas, não temas, não temas. E 365 vezes eu digo: não temas, não temas, porque o Senhor está contigo em todos os momentos. Nesse mês de Setembro Amarelo, eu quero lembrar para cada um de nós que Deus está conosco. O Senhor da nossa salvação, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o seu refúgio, meu irmão e minha irmã. Você que está em casa, se refugie no Senhor. De repente você não tem mais andado com Deus. De repente você tem andado passos largos fora da presença do Senhor. Mas nessa noite você pode refugiar no Senhor. Ou nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, não importa o momento que esteja meditando conosco, você pode refugiar no Senhor, porque Ele está contigo.
Ele é um rochedo fiel, a rocha inabalável, a rocha viva, aquela rocha, aquela pedra que os construtores recusaram na construção, veio ser pedra angular para cada um de nós, e as nossas vidas são sustentadas pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Alfa e o Ômega, por aquele que morreu na cruz para nos salvar, que nos redimiu e nos colocou na sua presença. Por isso, em Deus você pode confiar. Confie em Deus, entregue seus problemas a Ele, porque Ele traz a solução para a sua vida. Vamos louvar a Deus?